vieram preparados para os seus dízimos e ofertas, devem fazer nesse momento a sua entrega. Nós queremos lembrar aqui que alguns irmãos, eles utilizam a via Pix, transferência de conta para também transferir seu dízimo para a igreja. Nesse momento estaremos orando por esses irmãos também. Nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento oportuno, Pai, que os teus filhos e as tuas filhas estão entregando o teu altar. Ó Deus, aquele produto do seu trabalho, dos seus ganhos, ó Deus, dos dízimos, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo agora, Pai, esses dízimos, essas ofertas, até mesmo aqueles irmãos que enviaram através de Pix, transferência, Pai, que o Senhor esteja visitando essas famílias. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor abre a janela dos céus, que o Senhor derrama bênçãos sem medida, e nós cremos que essas bênçãos estão sendo, meu Deus, agora derramadas sobre o teu povo, sobre cada um daqueles teus filhos que, meu Deus, essa obediência à tua palavra. Deus nos abençoe, prospera o teu povo, prospera a tua igreja. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. Nós estávamos ministrando nesse texto antes do mês de aniversário da igreja. Depois, por causa da programação do aniversário da igreja, praticamente em todos os domingos, nós tivemos aqui eventos. Então, nós estamos retornando a esse texto e falando sobre obstáculos que foram rompidos por Jesus na ressurreição de Lázaro. Já estamos há algum tempo nesse tema. E o texto é João capítulo 11, versículos 21 a 26. E diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Irmãos, o terceiro ponto que nós estamos trazendo aos irmãos trata do item que Jesus enfrentou a incredulidade. E na ministração anterior, apenas a título de recordação, nós utilizamos um texto de Hebreus capítulo 3, versículo 15, que é uma advertência contra a incredulidade e a dúvida. Nós falamos na ocasião que quando nos mantemos na incredulidade e na dúvida, nos tornamos surdos e insensíveis. O versículo 15 desse mesmo capítulo de Hebreus fala assim: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. É lógico que o escritor dessa carta está falando de uma profecia antiga, lá dos profetas. Quando permitimos que a incredulidade, que a dúvida nos torne surdos e insensíveis, nós pecamos, acima de qualquer outra coisa, também contra o próprio Espírito Santo. E pecar contra o Espírito Santo é rejeitar de uma forma insolente, de uma forma displicente, a própria graça de Deus. Vocês se lembram que Jesus, falando do Espírito Santo e o pecado contra o Espírito Santo, ele diz que aquele que peca contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era e nem na era que há de vir. Ou seja, precisamos realmente ter muito cuidado com o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A surdez espiritual, que é o que estamos abordando, ela anulará qualquer ação do Espírito Santo em nosso coração e nos impedirá de ouvir e aceitar todo o conselho de Deus. Nós precisamos de estar atentos a todo o conselho de Deus que está na sua palavra.
Jesus, citando também uma profecia de Isaías, ele diz assim: o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Ou seja, esse texto nos mostra claramente a indisposição daquelas pessoas às quais o profeta se dirigia ao serem confrontados com a mensagem de Deus. Eu quero dizer para você que este é o mal da nossa geração também. Queira ou não, estamos vivendo um tempo assim, onde nós muitas vezes ouvimos a palavra, mas nós não nos interessamos por ela de fato. Ou seja, fazemos que estamos ouvindo. Há muita gente assim, porque não coloca em prática aquilo que está ouvindo. Algo que também vimos na ministração anterior é sobre um dos aspectos que nos impedem de ouvir a Deus, e esse aspecto é o próprio pecado. Falamos que o pecado deixa o homem totalmente surdo à palavra de Deus. Jeremias 7:24 fala que eles não me ouviram e nem me deram atenção. E nesse mesmo versículo, um pouco mais adiante, fala: andaram para trás e não para a frente. O pecado sempre nos arrastará para longe de Deus e do propósito para o qual Deus nos criou. O homem, em sua condição de pecado, ele retrocede, posso assim dizer, ao estado em que ele vivia antes da sua conversão, ou melhor dizendo, sua falsa conversão, porque quando há uma conversão verdadeira, não há retrocesso. A própria palavra de Deus fala que o meu justo, ele não retrocede, mas ele caminha por fé. Nesse mesmo livro, nessa mesma carta aos Hebreus, nós temos esse ensino. Ou seja, o pecado levanta de fato uma barreira entre Deus e os homens. Lembra o que Isaías disse? As suas maldades, ou as nossas maldades, nos separam de Deus, e os nossos pecados escondem o seu rosto de nós, para que Ele não nos ouça, para Ele não nos ouvirá, ou Ele não nos ouvirá. Devemos prevenir, fazendo boas escolhas para caminharmos livremente sem essas algemas do pecado que muitas vezes nos impedem de andar na presença de Deus. Um outro fator que também tem a ver aqui com o nosso, a nossa incredulidade, a nossa dúvida, o nosso afastamento de Deus, é o que eu chamo de isolamento. Sobre essa questão do isolamento, agora sim falando já no tema de hoje, né? Falando sobre a questão do isolamento, Salomão, um dos mais sábios reis da antiguidade, ele disse o seguinte, no livro de Provérbios 18, versículo 1: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Ou seja, de acordo com esse ensino de Salomão, o isolamento é considerado também um pecado. Porque ele está interessado, ou ele está alicerçado, melhor dizendo, em interesses puramente egoístas. E se insurge contra a razão. Quem se isola comete então o pecado e normalmente tem a tendência de se afastar do corpo de Cristo. Normalmente esse tipo de indivíduo, esse tipo de pessoa, passa a andar só, nutrindo uma certa rejeição por reuniões, por cultos, porque não deseja mais ouvir Deus. Nós estamos hoje com uma cifra bem grande de crentes que são os desigrejados, deram até um nome para eles, né? Que não suportam mais as reuniões da igreja e falam que estão servindo a Deus, mas não querem saber de igreja. Eu não sei que tipo de crente que é esse, mas tem aí um terço da população chamada evangélica que não frequenta mais igreja. São os isolados, os desigrejados. Irmãos, é na igreja e através dela que Deus usa seus servos para nos advertir pela sua palavra. Devemos saber que a palavra de Deus é o instrumento, é o veículo que nos leva a correções, para vivermos em retidão na presença do Senhor. Se estamos isolados, se não estamos ouvindo ninguém, então que efeito essa palavra vai ter no nosso coração?
Davi, certa vez, disse o seguinte: a tua palavra é lâmpada para os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Ou seja, eu preciso da palavra de Deus. E quando eu me isolo, uma das coisas que eu faço é deixar de ler a palavra de Deus. E não só deixo de ler a palavra de Deus, mas também deixo de ouvir ministrações da palavra de Deus. Por quê? Porque é na comunhão dos crentes, é na reunião com os irmãos que a palavra de Deus é ministrada e é onde eu sou exortado dentro da palavra. Outra coisa também que acontece com esse crente isolado é que o Espírito Santo também deixa de agir na vida dele. E é o Espírito Santo também que nos conduz no caminho da santidade. Queira ou não, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, fala que Jesus falando do Espírito, né? Quando o Espírito da verdade vier, Ele nos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ou seja, essa obra do Espírito Santo, ela acontece só numa comunidade, numa igreja, numa comunhão de crentes, porque ela vem para edificar o corpo de Cristo, nos preparando para os embates na vida cristã. Paulo fala isso aos Efésios, ele fala que, seguindo a verdade em amor, nós devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, onde todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de juntas e medulas, cresce, edifica-se a si mesmo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, nós precisamos tanto da palavra de Deus, quanto do Espírito Santo, e o isolamento vai fazer com que a gente negligencie tanto a palavra como a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Portanto, aquele que se isola, já concluindo esse primeiro pontinho aqui, posso dizer, ele perde a comunhão, ele perde o desejo de estar na igreja e o pior de tudo, ele fica indisposto para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os conselhos de Deus. Na verdade, um crente isolado, ele ouve apenas o que agrada seus ouvidos. E Paulo já falava desse tipo de crente, né? Quando ele diz assim, que virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Ou seja, jamais haverá manifestação da presença de Deus na vida daquele que é solitário, que busca, ou que recusa, melhor dizendo, ouvir a verdade. Pelo contrário, a sua postura de soberba o leva a ser atraído por fantasias, por histórias, não história, histórias, e principalmente por mitos ou misticismo. Então há um risco quando nós nos isolamos, quando nós não queremos. Eu não estou dizendo que a gente não deva se isolar, principalmente para orar. Jesus mesmo disse isso, que a gente deve entrar no nosso quarto, ali sozinho, orarmos. Mas esse é um tipo de isolamento saudável, onde eu estou me isolando para ficar melhor na presença de Deus. Mas não é esse tipo de isolamento que eu estou dizendo, é aquele tipo de crente que se isola porque não quer saber de outros crentes, não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Então esse tipo, sim, ele incorre num risco muito grande de ter o coração endurecido e pecar contra Deus. Em terceiro lugar, nós temos um outro fator que eu quero colocar para os irmãos dentro desse ponto, que é os cuidados do mundo. Sobre essa verdade, nós temos uma exortação do próprio Senhor Jesus, na parábola do semeador, ali em Mateus 13, 22. Jesus fala assim: quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. Observe, irmãos, que Jesus está falando, ou chamando, melhor dizendo, a atenção para duas coisas muito perigosas, que podem tornar o crente cético e lançá-lo para longe da presença de Deus.
São os cuidados do mundo e o fascínio das riquezas. Jesus sabia perfeitamente o dano que poderia ser produzido no coração do homem, caso este desfocasse os seus olhos da palavra de Deus para focá-los em bens materiais, para focá-los em coisas do mundo. Sabendo desse tipo de risco, Davi expressou de uma maneira bem interessante. Ele diz assim: os meus olhos estão fitos em ti, ó soberano Senhor, em quem me refugio. Não me entregues à morte. Ou seja, dependendo do nosso foco, nós podemos também estar pecando quando nós focamos apenas em coisas materiais. Quero dizer para você que um cristão que alimenta a sua alma com os cuidados do mundo, que vive a atração pelo dinheiro, por bens materiais. Não estou dizendo que você não deva ganhar dinheiro, não estou dizendo que você não deva trabalhar, eu não estou dizendo que você não deva conquistar coisas, mas eu estou dizendo naquele que foca só nisso. Essa pessoa, ela se envolve no que chamamos de materialismo pragmático, um caminho altamente perigoso para a fé cristã. Essa foi a exortação de João, quando ele escreve a sua carta, um texto que sempre estamos reportando aqui, quando João fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ou seja, nós precisamos considerar que o amor ao mundo, que o apego exagerado a coisas materiais, vai nos levar a perder a comunhão de Deus e o amor de Deus. Tiago fala sobre isso, ele fala assim, uma palavra bem forte: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, faz-se ou constitui-se inimigo de Deus. A palavra adúlteros que aparece aqui não é a palavra comum na língua grega, que é a palavra pornô, ou pornós, né? Por nós, né? Mas é a palavra moikos, ou moicos, e tem a ver com a descrença e com uma infidelidade a Deus. Quanto mais nos absorvemos de valores mundanos, de coisas da terra, tanto mais estaremos nos distanciando de Deus. Além do mais, esses valores terrenos, esses valores mundanos são transitórios. São de curta duração, quando comparados aos valores que teremos lá na vida por vir. Nós precisamos avaliar muito isso. O João fala, nesse mesmo texto, no versículo 17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a palavra de Deus, aquele que anda na palavra de Deus, que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus nos conduz à eternidade junto a Deus. Por mais que bens materiais possamos acumular aqui na terra, né, nada levaremos para além do túmulo. E eu quero aqui lembrar de Alexandre, o grande conquistador da Grécia Antiga. Ele deixou claro qual era o seu desejo depois da sua morte, ou na sua morte. E o desejo dele incluía 3 itens. O primeiro, ele dizia o seguinte: que o meu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo desejo dele, que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo todos os seus tesouros conquistados, como prata, ouro e pedras preciosas. E o terceiro, que suas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. E um dos generais, admirado com esses desejos, chega para Alexandre e pergunta: quais são as razões desse pedido, imperador? E ele então explicou: eu quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura para a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem.
E ele disse ainda: quero que as minhas mãos fiquem balançando ao vento para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partiremos. Esse imperador, esse homem tão importante, não era um crente como você, não era um crente como eu, e tinha uma visão que nós deveríamos ter. Quantas vezes nos apegamos tanto às coisas materiais? Certa vez Jesus, ele denuncia a pretensão de um fazendeiro rico que se gabava de ter adquirido muitos bens. E esse homem disse assim, depois de ter uma farta colheita: direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, louco, esta noite pedirão a tua alma. E quem ficará com aquilo que você preparou? Assim acontece, termina o texto, com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Interessante observar, no contexto dessa parábola, que Jesus a proferiu para contrapor uma disputa de herança entre dois irmãos. Um deles veio procurar Jesus. E Jesus qualifica a postura desse que veio procurá-lo como uma postura gananciosa. Ele estava atrás dos seus direitos, ele queria a sua parte, mas Jesus fala que havia ganância por trás do intento daquele moço, daquele homem. Tanto é que ele fala no versículo 15, no texto da própria parábola, dizendo o seguinte: fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmãos, ajuntar nesse mundo, correr atrás de riquezas, correr atrás de bens materiais, correr atrás de coisas do mundo, não vai trazer nenhuma garantia para a eternidade. Em outras palavras, a posse de bens materiais não terá qualquer valor diante de Deus. Podem ter valor para essa vida, e eu não estou desincentivando os irmãos também que não conquistem coisas, não é isso que eu estou fazendo. Mas elas não vão ter qualquer garantia para o mundo vindouro, para a nossa alma. É interessante que Tiago até mesmo diz que essas riquezas podem se constituir um perigo para a gente, se nós não soubermos como administrá-las. Ele fala assim: a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Que coisa terrível isso aqui, né? Mas esse texto de Tiago está sendo dirigido principalmente àquelas pessoas egoístas que amam apenas as coisas deste mundo e que não se dedicam para Deus. Então fiquemos com isso nessa noite. Nós temos que ter muito cuidado com o isolamento. Se alguém aqui pretende se isolar, está decepcionado com a igreja, tem muita gente assim, decepciona com a igreja, às vezes porque não gostou de uma atitude de um irmão, não gostou de uma palavra, então se isola, não quer saber mais, você vai visitar e aquela desculpa. Cuidado que isso não aconteça com você. Porque nós não estamos aqui olhando para o pastor que é falho, para os pastores que são falhos, mas nós estamos aqui olhando para Jesus. Jesus não falhou com você. Então, se você pretende se isolar, não faça isso. Porque aqui é o lugar onde a palavra de Deus está sendo ministrada. Quando estamos aqui da frente, ministrando aos irmãos, é Deus falando. Deus usa pastores como instrumentos para transmitir a verdade. Não brinque com a palavra que sai do púlpito. Não brinque com a palavra pastoral. Não brinque com aqueles irmãos que estão ministrando nas reuniões, nos grupos. Porque Deus está falando, Deus está trazendo uma mensagem. E às vezes a gente se isola porque não quer ouvir, mas gosta de ouvir porcaria. O que tem de lixo sendo ouvido por aí, gente? Vocês viram que Paulo fala para Timóteo: cuidado com os mitos, cuidado com as histórias, cuidado com as fábulas.
E muita gente corre atrás de fábula, mas não quer saber da palavra de Deus, a palavra da verdade. Que isso sirva para nós como um alerta, principalmente para você que é crente. E você que não é crente, você precisa de ter um encontro com o Senhor. Você precisa deixar o mundo para servir a Jesus. Você precisa abraçar a fé. Você precisa ter Cristo no seu coração, que é a única garantia que nós temos aqui para a vida eterna. Que Deus te abençoe. Pastor Luiz, vamos orar. Amém, irmãos. Fique de pé. Quem foi abençoado com a palavra? Glória a Deus. Bendito Deus e Pai. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo culto, pelos louvores, pela palavra, Deus. Deus, o nosso maior tesouro não está aqui na terra. O nosso maior tesouro está no céu. Oh, glórias ao Senhor. E que possamos, ó Deus, nessa noite, tudo quanto recebemos do Senhor através da sua palavra, que possamos guardar no coração, ó Deus, a tua palavra que é viva, poderosa, eficaz e imutável, amá-la e obedecê-la, Deus, para o nosso crescimento espiritual. Que possamos amar a igreja, estar na tua casa, Deus, adorando o seu nome, ouvindo a sua palavra. Pai amado, nesta noite, tudo quanto o Senhor nos trouxe através da sua palavra, que possamos refletir, meditar e obedecer, ó Pai. Que saiamos daqui nesta noite melhores, porque o Senhor está neste lugar, nos abençoando, nos fortalecendo, Deus, e nós queremos dizer que a tua palavra é poderosa, única, verdadeira, santa. Ela cura, ela restaura, ela regenera, ela nos dá vida e vida eterna. Ó Deus, muito obrigado. Nesta noite, pelo culto, pelos irmãos, por cada irmão que veio aqui da sua casa para adorar o Senhor, ó Deus. E nós te louvamos e bendizemos o seu nome pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. E a tua palavra diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam de que maneira, irmãos? Em união. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de encerrarmos o culto, darmos a bênção final, temos agora o momento da oferta missionária. Tem um vídeo, né? Durante o vídeo, os irmãos podem trazer a sua oferta aqui para o gasofilácio. Sobre nós, derrama o teu amor, que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Louvado seja Deus. Existimos no Brasil como cristãos porque missionários vieram atendendo a um chamado de Deus, homens que vieram lá da América do Norte, deixando suas casas, seu conforto e vindo para as terras longínquas da América do Sul e mais especificamente para o Brasil. E nós estamos aqui hoje porque um dia eles deram ouvidos à voz do Senhor chamado. E há outros tantos que saíram daqui e estão em terras longínquas, difíceis, em países comunistas, em países islâmicos e outras tantas terras difíceis, anunciando o Evangelho. Se nós não vamos,
nós devemos fazer duas coisas. Uma é contribuirmos para o sustento deles lá. E o segundo, orarmos para que Deus esteja com eles. Vamos orar por eles, já contribuímos. Vamos orar por eles nesse momento? Fecha os teus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos interceder pela vida de cada um daqueles teus filhos e tuas filhas, que um dia ouviram o chamado do Senhor para deixarem suas casas, deixarem suas igrejas, deixarem seus próprios ministérios locais, para irem aos campos missionários, alguns para locais extremamente inóspitos, longe e difícil, e talvez nunca mais tendo a esperança de retornar para casa, mas indo para cumprir o chamado do Senhor, por amor das almas perdidas, para levá-los à salvação. Visita-os neste momento, onde eles estiverem, cerca-os com os teus anjos, derrama da tua unção sobrenatural sobre eles, dá graça, sabedoria e entendimento da tua vontade, livra dos laços de morte, das artimanhas do diabo, e levanta cada vez mais e mais vidas para auxílio e recursos financeiros, para que esta obra possa ser feita. E todos aqueles irmãos que aqui estiveram, Pai, contribuindo para esta área, para o sustento dos teus filhos, que sejam também grandemente abençoados, com o retorno financeiro, com a bênção da prosperidade, que as portas do céu se abram nesta área. Nós assim oramos e abençoamos todos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, uma semana vitoriosa na presença do Senhor, em nome de Jesus.